E a gente vai falar agora de um tema muito importante e muito curioso também. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente tem visto várias reportagens sobre o tráfico de animais. É a terceira maior atividade ilegal do mundo e movimenta mais de 10 bilhões de dólares ao ano. O assunto ficou em alta nos noticiários após um estudante de medicina veterinária de 22 anos do Distrito Federal ser picado no dia 7 de julho pela naja que ele criava ilegalmente em sua casa. A serpente é uma das mais venenosas do mundo e só havia soro para ela no Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo investigações da Polícia Civil, além da naja, o jovem criava ao menos 18 serpentes. E após o incidente, foi desvendado um esquema internacional de tráfico de animais. Para explicar pra gente qual que é a diferença entre os animais exóticos, os animais silvestres e dizer qual que a gente pode ter em casa, eu recebo agora o veterinário Dr. Lucas Amaral. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, viu? Obrigado. Ele é o doutor que cuidava da minha porquinha da Índia Vader, né? Então eu falei assim, na hora... E já fez muito também, eu vi você fazendo um resgate esses dias de uma cobra, né? A gente tem parceria com a Polícia Ambiental, então em muitos casos de relatos, denúncias, a gente vai ajudar eles no resgate do animal, até os cuidados imediatos a gente faz. E é complicado, né, ver a situação que esses animais ficam para eles ainda serem vendidos de forma ilegal. A gente acompanha muito atropelamento também, toda essa parte de estrada também é algo assim que judia bastante dos animais, sabe? Apresente pra gente quem tá aqui. Bom, a gente tem aqui primeiro o Jorge, né, esse coelhinho aqui. Oi, Jorge! Ele tem 8 meses. Essa aqui é a Genoveva, ela é uma senhorinha. Uma senhorinha? Tá? Uma senhorinha porquinha. Ela tá com 4 anos. 4 anos. Todos eles são meus clientes, bem antigos já, né? E eu vim aqui apresentar eles justamente para a gente saber a diferença, né, dos animais que a gente pode ter em casa de uma forma legalizada e o animal que muitas vezes a pessoa quer ter, mas não pode. Né? Então isso é algo, infelizmente, que a gente pega muito na nossa rotina clínica, né, animais ilegais comprados de uma origem ilegal também, tá? Pra gente explicar, por exemplo, para as pessoas, o que é a diferença do exótico para o silvestre, por exemplo? Bom, primeiramente, o exótico é todo animal que é nascido fora do território brasileiro. Então são os animais de fora do Brasil, de qualquer outro país. Por exemplo, girafa, elefante, né, dos animais criados em cativeiro diversos, lagartos, cacatua. Né, então são animais de fora da nossa fauna. Da nossa fauna, o que a gente mais cria em cativeiro que são os animais silvestres, papagaio, né, diversas espécies de arara, miquinho, né, o sagui. Então todos esses são animais silvestres e são os que mais sofrem com o tráfico. Né? São os que mais sofrem. São os animais da nossa fauna, isso. E aí, quando geralmente a gente falou um pouquinho que você faz esses resgates, geralmente quando eles fazem isso de uma forma legal, eles escondem esses animais dentro de carro, dentro de caixa, fica sem as asas, né, sem a pele, penas, né? as penas. Como é que vocês encontram esses animais geralmente? Então, geralmente a Polícia Ambiental, que por denúncias, né, eles vão tramitando por isso daí, chega até a fonte. Né, e muitas vezes os animais estão justamente apreendidos, escondidos dentro de carro. A última apreensão foi justamente isso. A gente foi lá retirar uma jiboia, 2 jiboias, na verdade, de 1,5 metro, que estava intocado debaixo do painel do carro. Então foi esse o resgate que teve tanta repercussão aqui na região. Né, e infelizmente tinha vários outros animais também associados a isso daí. Meu Deus. É muito triste. Esses animaizinhos aqui que estão aqui com a gente, eles podem ser cuidados em casa. O que a gente precisa ter de cuidado e quais deles a gente pode ter em casa? Então, o IBAMA tem uma lista, né, chamada lista PET, que são os animais silvestres, né, na verdade animais exóticos, na sua grande maioria, que podem ser criados de uma forma tranquila. Não precisa ser comprado legalizado, né, é super tranquilo. Qualquer loja você encontra um coelho, um porquinho da Índia, um ratinho. Então são animais que podem ser comercializados sem a necessidade da legalização. Já outras espécies, como por exemplo corujas, araras, papagaio, como mencionei, são necessários ser adquiridos de uma loja legalizada, credenciada, para que você não tenha nenhum tipo de problema de estar comprando um animal ilegal. E uma outra dúvida também que eu acho que muita gente tem, que chega muito para mim, eu tenho um papagaio da minha avó que ficou de herança. Sim. E eu posso legalizar? Não. A resposta não é pode. não, infelizmente não, tá? Às vezes tem o animal há 50 anos em casa, já tem um afeto emocional absurdo, mas a partir do momento que nasce na natureza, não pode ser legalizado. Então, para o animal ser legalizado, tem que ser nascido em cativeiro, né, num criador legalizado. Então, essa é a grande diferença.
Já esses animaizinhos são tranquilos, né? A gente consegue manter em cativeiro, consegue comprar, né, com uma certa facilidade. O único detalhe é o manejo. É um manejo, assim, muita gente compra na empolgação, acha que é igual cachorro, compra ração, compra água e acha que é aquilo, tá? Na verdade não, então exige um tratamento diferenciado, principalmente em relação à dieta, né? Cada animalzinho tem uma dieta muito específica, que se você não segue a risca, eles vão ter problemas, né? E é o que mais chega lá pra gente no hospital, são esses tipos de problemas de erro de manejo. De erro de manejo. Isso. E a gente, por exemplo, os roedores, né? Eles têm um jeitinho especial, as pessoas falavam muito, né? Até a própria Vader mesmo, é diferente de um cachorro, é totalmente diferente, mas eles são muito dóceis, né? Mas é tudo a forma como a gente também cuida, o jeitinho de cada animal, né? Exato. E muita gente tem um certo preconceito quanto a isso. Ah, mas um coelho não é igual um cachorro é muito mais interativo, um porquinho daí. Não, na verdade são animais que ficam como um cachorro. Conheço vários pacientes meus que acordam, o tutor pula na cama para acordar, né? Pede comida, quando chega faz festa. Então, nada disso, assim, muita gente cria esse preconceito, mas na verdade não conhece a espécie, né? Infelizmente tem isso daí. Eles são muito fofos. E a gente tem um outro fofo ali, né? Fala pra gente. Quem que é a TT, gente? Eu já olhei a TT. Isso, essa daqui é a TT, é uma twister, né? Ou mercol, como a gente costuma falar. Twister. Que é um ratinho, né? Nada mais é do que um ratinho. Ou a ratazana, que o pessoal também tem aquela aflição, né? Mas é um pet incrível. Eu sempre falo, é um dos melhores pets que tem, porque eles não ficam tão grandes como um coelho, um porquinho da Índia. Dá para ser mantido em apartamento, por exemplo. Tô até perturbando aqui o Jorge. Já vai, ela é curiosa. Ela é muito curiosa. E ficam extremamente dóceis, entendeu? Então, dá para manter em casa tranquilamente. E o manejo desses animais é um pouco mais fácil, porque eles são bichinhos que comem basicamente ração, né? Já o porquinho da Índia e chinchila exigem um manejo mais delicado quanto à nutrição, tá? Com certeza, que daí come o legume. Isso, as folhas, o feno, né? Mas esses são os principais mamíferos que a gente vê em cativeiro, né? Que são mantidos em cativeiro como pet. Como são pet. Esses três, por isso eu quis trazer justamente uma espécie de cada. Daí, tirando os mamíferos, a gente tem a parte de aves também, que são muito comercializados, calopsitas, periquitos australianos. Também são animais que não precisam ser comprados de uma forma legalizada, mas são pets incríveis também, tá? E quais que a gente pode... tem até aqui uma calopsita aqui atrás da gente. É uma calopsitinha. Esse daí é o campeão campeão de aparecer nas casas das pessoas, né? E quais deles que a gente, de repente, não pode ter de jeito nenhum? Qual deles, por exemplo? Pensando em aves, o principal, papagaio. Papagaio. Papagaio verdadeiro, assim, é o que todo mundo quer, que é o que fala, é o que toma um cafezinho da manhã. Dá para ser adquirido de uma forma legalizada, porém comprado de uma forma legalizada. Infelizmente o valor é muito discrepante. Você comprando um animal de tráfico, você vai pagar 1/10 do valor de um animal legalizado. Porém, você está matando diversos outros animais para que ele chegar na sua casa. Então essa é a grande questão de se você comprar, pagar mais barato. Sim. Tá? E quando a gente olha esses também, a gente lembra muito do furão. O furão é um animal que a gente pode ter, é fácil de ter, precisa de algum documento específico? Isso, o furão ele é importado, né? Ele também precisa de um documento específico. A gente não tem criadouros no Brasil, então todos eles vêm geralmente dos Estados Unidos, tá? Então a gente nem se a gente quiser, a gente encontra no tráfico. É muito raro alguém conseguir importar esse animal de uma forma legal. Então vai acabar comprando de uma origem legalizada. E é um pet incrível também. O furão é um cachorro comprido que você pode dar um nó nele que tá tudo bem. Que legal. É um pet incrível. Tá. E qual deles a gente fala muito das cobras, né? A gente começou falando das cobras. E as cobras, os répteis? Os répteis, de uma forma geral, todos eles precisam ser assim, legalizados, né? Comprados de uma forma legal. E assim, tem muito preconceito também, mas são pets muito fáceis de serem mantidos. Muita gente pensa, nossa, mas como é que eu vou ter um lagarto em casa, uma cobra? É muito difícil. Muito pelo contrário. É um animal incrível porque você vai alimentar uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Tá? Então, se não exige manejo, você consegue viajar tranquilamente, deixar o animal, não tem cheiro, não faz barulho. Tá? Então, é só aquela coisa, é uma cobra. Muita gente ainda tem essa aflição por ser uma cobra, mas muito pelo contrário, ficam extremamente dóceis também. O jabuti também é outro campeão que chega lá pra gente, né, para atendimento. Muito comum ficar de herança, né, de bisavó, mesmo. De avô, o animalzinho vive muito, mas também tem que ser comprado, adquirido de uma forma legalizada. E essa coisa do jabuti tem, né, de que ajuda as crianças também com respiração, né? Isso, infelizmente ainda tem essa cultura ainda permanente aqui.
Mas eu fico muito, assim, triste pelo animal, porque eles pegam, né, o jabuti e colocam debaixo da cama. E aí o animal fica a vida inteira debaixo da cama da pessoa para curar a bronquite e tudo mais. Mas é bom desmistificar isso daí, que não existe, isso daí não funciona, é mito, tá? É pela qualidade de vida dos animaizinhos, né? Quando a gente tem um pet em casa, o que a gente tem que ter muita atenção, independente da raça que ele é? Principalmente manejo. Tá? Então, estudar muito bem o manejo, não comprar nada na empolgação, tá? O que a gente mais vê, a pessoa está na loja, ai que bonitinho, vou levar. Daí confia muito no vendedor, mas muitas vezes o vendedor não é orientado corretamente, tá? Então ele acaba passando informação indevida para o cliente, tá? Então, estudar muito antes, não comprar na empolgação, pode até ver, se empolgar, mas volta para casa, estuda, ou passa uma consulta de orientação. A gente sempre indica também passar por uma consulta de orientação, que o veterinário em questão vai passar passo a passo como cuidar do animal e como prevenir diversas doenças que o erro de manejo causa. Desses Entendeu? animais todos, por exemplo, até a própria cobra que você falou. Às vezes tem gente que fala, eu gosto, acho interessante, mas não basta só gostar, né? A gente tem que estudar bastante sobre o animal para ver se realmente você tem condições de ter aquele animal, porque tem os gastos também, né? Exatamente. Eu amo elefante, mas nem por isso eu consigo ter a possibilidade de ter um elefante em casa, né? Por mais que fosse possível comprar. Então a gente tem que realmente saber a biologia do animal. Por exemplo, eu amo arara. Eu amo arara, mas eu moro num apartamento. Ah, mas lá é possível ter animal. Beleza. Compra uma arara e põe no apartamento para você ver o que acontece. Você vai ser expulso em uma semana. Tá? Então você tem que saber justamente isso, que o animal vai ficar gritando o dia inteiro. Tá? Então é conhecer a espécie, estudar antes de adquirir. É a principal dica que eu dou aqui hoje para quem está assistindo, né? Com certeza. A gente tem pergunta de telespectador, vamos ver já. Olha uma cobra ali passando atrás da gente. Corn snake. Corn snake? Isso, uma cobra americana. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Santa Receita. Gostaria de saber se o hamster chinês, se ele pode dar apenas ração ou pode dar frutas para ajudar na alimentação. Isso. Os hamsters, né, de uma forma geral, a maioria deles são animais onívoros. Então eles comem tanto a proteína animal quanto parte de folhas. Então pode acrescentar, além da ração, folhas, verduras, legumes. A fruta não pode dar em excesso, que ele perguntou, né? Causa gases. Então é muito comum um animal que come muita fruta ter problema de gases. Então fruta uma vez por semana, mais ou menos, né? Já está de bom tamanho, como agrado. Mas assim, pode acrescentar bastante verduras, legumes, né? Vai tranquilo. Vai tranquilo. E as frutas sempre atenção. As frutas de vez em quando. Você tá toda falando isso aqui, né? Essa é uma gracinha, essa porquinha. Gente, ela é muito fofa. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Da Giovana. Boa tarde, se eu for mordida por um animal exótico não vacinado, qual o risco que eu corro? Animal exótico é muito amplo, né? A gente tem bastante... mas assim, dos animais pets, nenhum deles gera grande problema de doença, de infecção, tá? Então é bem tranquilo. Agora, um animal de vida livre, já a história é outra. Né? Um ratinho de vida livre, por exemplo, pode carregar diversas doenças, né? Porque ainda a gente não vê em vida livre, mas outras espécies sim. Então, teve a mordida, pesquisa qual espécie que é, vai num pronto-socorro, alguma coisa, e tenta chegar lá com essa informação. Tá? Muito bom. Agora a gente vai falar dos peixes. E aí, os peixes? Posso ter qualquer peixe na minha casa? Como cuidar desses peixinhos? Quando eu comentei sobre o manejo, porque a gente tem que estudar antes de adquirir animal, em peixes isso é mais intenso ainda. Tá? Então é muito importante, antes de comprar qualquer peixe, saber qual peixe que eu vou querer ter, para a partir daí montar um aquário ideal, tem tempo de ciclagem do aquário, então não é assim, encheu de água e pôr peixe. E a partir daí a gente consegue ter um animal saudável em casa. Porque comprar e pôr na água, isso dá para fazer. Mas o tempo que ele vai sobreviver, né, ele vai acabar não aguentando, tá? Então, realmente, é muito importante saber qual espécie que você vai querer ter antes de montar o aquário. E aí a gente tem que saber se o peixe vai desenvolver por causa do tamanho do aquário. O tamanho do peixe, o pH, tudo isso de temperatura da água, tem bastante fatores aí que a gente precisa ter um lojista de confiança, aí o lojista entra muito forte, né? Para te passar as informações corretas, saber ensinar você a lidar com a água, para a partir daí ter os peixinhos, né? Eu sou suspeito a falar, eu tenho vários aquários, eu sou apaixonado por isso também, mas é tudo com bastante cautela. E o aquarismo, eu sempre costumo falar, é um hobby de longo prazo, assim, sem pressa, é um hobby assim, para te acalmar, mas você não pode ter ansiedade de querer colocar peixe logo no aquário, senão você acaba fazendo besteira. Entendeu? E tem essa de, por exemplo, um peixe também não se dá com outro. Isso, tem espécies agressivas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Mas assim, são animais incríveis também que viram pet fish, que a gente chama. Pet fish é aquele peixe que interage com o dono, reconhece o dono, aceita fazer carinho.
Então, quem quiser jogar no YouTube, coloca Pet Fish, que vocês vão ver coisas incríveis que ninguém acha que é possível, mas é assim. Tá? Que legal. Acho que um conselho final, né, que a gente podia dar para as pessoas, o que você falaria, né, como veterinário, nos atendimentos que você tem, nas pessoas que vão lá perguntar para você as dúvidas de ter um animal exótico, um animal silvestre em casa, o que você falaria? Então, é algo assim muito diferente. Eu acho que essa é a palavra. Não é como um cachorro ou como um gato. Cada espécie que eu trouxe aqui tem um manejo diferente. Uma ave, dependendo da ave, é um jeito. Coruja, por exemplo, tem um manejo completamente diferente. Então, é diferente de cachorro e gato. Então, tira tudo que você aprendeu de cachorro e gato, deixa de lado e vamos estudar a espécie que eu quero manter em casa antes de adquirir o animal. Essa é a dica que eu sempre falo para os meus clientes. E cuidar com amor, né? Com certeza. Comprar no impulso, comprar porque acha legal, isso pra mim não funciona. Eu quero ter uma cobra porque é legal ter uma cobra. Não é porque é legal ter uma cobra, é porque eu amo uma cobra. É por isso. Tá? Então, amo, conheço, quero aprender, quero ver o animal desenvolvendo. Né? Não simplesmente eu acho legal, meus amigos vão vir aqui em casa e vão mostrar minha cobra. Isso pra mim não funciona. Tá? Até porque o animal também, de repente, se ficar muito sozinho, tem essa coisa mesmo que você falou do manejo, ele pode ter uma reação que não é esperada também, né? Exige, né, uma dedicação, um carinho com o animal, qualquer espécie, não tem jeito. Muito bom. Ela tá aqui falando, gente, eu tô só ela escutando. Reclama. Calma. E você, muito obrigada por vocês virem aqui hoje, viu, Jorge? Minha criança. Viu, princesa? Essa é a Genoveva. Viu, Genoveva? Esse é um nome exótico. Ai, meu Deus, viu? Obrigada por vocês virem aqui hoje. Viu, Tetê? Obrigada, você também. Tá bom. Doutor, muito obrigada. Obrigado eu. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou passar o Instagram aqui, ó, da clínica, pode ser? Pode ser. Ao @vita com 2 T's, hospital veterinário. vita.hospital.veterinário, Instagram, e as pessoas vão conhecer um pouquinho do trabalho. Isso, muito bacana. Muito obrigada por Obrigado hoje, viu?